Oi, meus amores, vamos de relato relâmpago. E de terror? Eu não sei se eu posso classificar como terror. Esse é o relato do Arthur e ele diz: Tentei fazer um pacto usando frango de supermercado. A entidade riu da minha cara. Ai, meu Deus. Antes que alguém pergunte, Luna, por que você tá bochechuda? Porque eu estou inchada devido à quantidade de corticoides no meu organismo, mas logo volto ao normal. Mas vamos lá. O relato do Arthur, ele é bastante interessante. Ele conta que ele é vegano. E ele é vegano fiel. Ele realmente é vegano desde a infância dele. Isso é uma coisa que praticamente nasceu com ele. Então, sempre que ele comia carne, ele comia contra o gosto. E ele acabava colocando pra fora depois. Até que os pais entenderam que o negócio dele é realmente o veganismo e passaram a respeitar. O Arthur, ele tem uma madrinha que tem a visão espiritual aberta. E ela sempre conta dos espíritos que ela vê, que ela conversa. E o Arthur, ele tem um certo fascínio por esse assunto do espiritual, das visões. E ele sempre quis muito também ver alguma coisa. E ele pediu de todas as formas para a espiritualidade, para que abrisse os olhos dele, para que ele enxergasse como é que é em volta. Ele queria ver pelo menos um espírito na vida dele, nem que fosse só uma vez. Mas parece que os espíritos não queriam muita conversa com o Arthur não, sabe? Então nunca ninguém apareceu para ele. Aí ele resolveu procurar na internet várias simpatias, rituais, e até então não estava dando nada certo. Até que ele entrou lá na Deep, né, vocês sabem? Lá naquelas páginas obscuras. E lá falava sobre um ritual, mas nesse ritual precisava sacrificar um frango, uma galinha. E o ritual parecia perfeito, parecia super dar certo. As pessoas que comentaram lá a respeito do ritual falaram que dava super certo, que conseguiram o que queriam e tal. Só que a parte de sacrificar o bichinho pegou pra ele, porque afinal de contas ele é vegano, né? Então esse tipo de coisa pra ele não cabia muito. Só que ele pensou o seguinte: aqui não tá falando que sou eu que tenho que sacrificar. Ele entendeu dessa forma, que precisava fazer o sacrifício de uma galinha, mas não necessariamente, não estava dizendo de forma específica ali, você mesmo com as suas mãos tem que sacrificar a galinha. Aí ele pensou o seguinte, ele ficou assim, bom, pensando com os meus botões, eu vou comprar uma galinha já sacrificada, né? Não fui eu que sacrifiquei ela, mas outra pessoa sacrificou para vendê-la para consumo. Então, ela foi sacrificada. De alguma forma, ela foi sacrificada. E assim eu não sujo as minhas mãos matando o bichinho, né? Porque a galinha já vai estar morta, então não fui eu que matei, mas ela tá aí. Aí ele foi lá e comprou um frango de supermercado. Comprou as velas, seguiu ali direitinho, à risca, como estava ensinando o ritual. Pois bem. Colocou o frango ali, né, na tigela e tal, falou os dizeres e não sei o que lá. Aí ele conta que foi caindo sobre ele um sono, foi ventando, dando um vento gelado dentro. Ele acabou ficando com os olhos muito carregados de sono e ele acabou apagando. Teve uma hora que ele acordou e tinha uma entidade na frente dele. Só que ele fala o seguinte, que ele não tem certeza se ele estava sonhando, se ele teve tipo um sonho lúcido ou se aquilo realmente aconteceu, mas a entidade estava na frente dele, sonhando ou materializada, mas ela estava lá. E a entidade era como se fosse um homem com mais de 2 metros de altura, usando uma espécie de capa toda preta com capuz assim que ficava sobre o rosto dele, e ele tinha os olhos assim vermelhos, ele parecia uma sombra. E aí a entidade falou para ele assim: o que você deseja? Por que me chamou? Ele disse que não respondeu nada, ficou assim, tentando entender se aquilo era um sonho ou se estava acontecendo. Aí a entidade olhou assim para a tigela, baixou a cabeça assim rapidinho, olhou para a tigela e começou a rir. E meio que tirou um sarro da cara dele, falou assim: frango de supermercado? Você podia pelo menos ter assado e colocado umas batatas. E cascou o bico. E
E nessa dele, rindo da cara dele, ele acabou, apagando de novo. Na hora que ele acordou, tipo, as velas já tinham apagado, já tava tudo ali, né? No seu devido lugar. Só que o frango continuava lá, intacto. Então ele entendeu o seguinte, que a entidade veio, ele queria muito ver a entidade apareceu pra ele, ou ele sonhou, ou realmente aconteceu, ele não sabe dizer se foi real ou se ele tava sonhando, mas ela tava lá. E ele acha que ela não aceitou. Ela não aceitou o presente lá, o frango. Porque dizia lá nas instruções que o frango ele seria incinerado, que tipo, se ele aparecesse incinerado, né, significa que a entidade havia aceitado. Mas como ele continuava intacto lá, do jeito que ele tinha deixado, ele acha que a entidade não aceitou, não. Mas apareceu pra ele, não era o que ele queria, ele não queria ver, então ele viu. Então não foi bem, não aceitou. Acho que ele, talvez a entidade tenha feito uma gentileza. Vou aparecer pra esse cara aqui, porque tadinho, né? Pelo menos ele fez lá o que tava dentro dos princípios dele. Ou talvez a entidade tenha aparecido só de curiosa pra saber o que tava acontecendo ali, né? O que aquele cara tava fazendo, ele tava chamando ele pra quê? Como ele não falou nada, ele simplesmente foi embora. Tá bom, eu vim à toa. Foi embora. Mas é isso, gente. E aí, o que vocês acham? E é isso, meus amores. Um beijo. Oi, meus amores. Vamos de relato relâmpago e de terror. Esse é o relato da Ceissa e ela diz: meu falecido pai passou a vida inteira tentando provar que possessão demoníaca não era real, até se deparar com uma. Ai, gente, esse relato ele me arrepiou inteira. Ela conta que o pai dela era um homem extremamente inteligente. Ele era arqueólogo e era um estudioso de línguas antigas, de idiomas já não falados. Entre esses idiomas estava o latim e o aramaico, tinha o grego também, e ela cita mais uns 2 ou 3 idiomas. Ele era um homem extremamente culto. Segundo ela, o homem mais culto que ela já havia conhecido na vida dela foi o pai dela. E ele tinha uma biblioteca que tinha livros de cima até embaixo. Acredita-se que tinha por volta ali de 2.000 livros. Ou seja, era livro pra caramba. Uma boa parte desses livros eram livros relacionados à possessão. Ele tinha uma certa obsessão por esse assunto, possessão demoníaca. Mas ele era um homem muito movido pela ciência, muito movido por aquilo que os olhos dele podiam ver, né? Ele não era muito de acreditar no que ele não podia ver. Então, ele tinha uma teoria de que possessão demoníaca não era real. E ele queria provar que a possessão demoníaca não era real. Então, ele estabeleceu um objetivo na vida dele, que era de provar que todos aqueles que se diziam estar possuídos, na verdade, era um bando de charlatões. E ninguém estava possuído ali coisa nenhuma, era só teatro. E por que ela lembrou de mandar esse relato? Ela conta que viu um vídeo aqui do padre Quevedo que desmascara um cara que fingia receber Lúcifer no corpo dele. Eu fui atrás desse vídeo, eu assisti, e é um vídeo super engraçado. Gente, é muito engraçado. Eu morri de rir. Depois vocês procuram o vídeo pra vocês morrerem de rir também, porque o vídeo é muito engraçado. O padre desmascarando o charlatão. A teoria do pai dela era o seguinte: se um demônio, que é um anjo caído, que existe desde os primórdios, que foi criado ali, sabe lá quanto tempo antes dos seres humanos surgirem, logo, são seres altamente inteligentes e que provavelmente não, com certeza absoluta, conhecem todos os idiomas que existem, desde os idiomas mais antigos até os idiomas atuais de qualquer lugar do mundo. Então, se eles são conhecedores de todos os idiomas, eles conhecem os idiomas antigos, como, por exemplo, o aramaico. Pois bem, o pai dela saiu numa caça incansável
para provar que possessões demoníacas não eram reais. Então ele saiu em vários lugares, viajou por diversas partes do mundo, sempre que ele ouvia falar que tinha alguém que era possuído. Ela conta que muitas vezes ele se deparava com situações de pessoas que apenas eram esquizofrênicas. E acreditava-se que aquela pessoa tinha um demônio possuindo o seu corpo, mas na verdade não, aquela pessoa tinha alguma doença mental bem séria. E sempre que alguém dizia que tinha um demônio no corpo, ele começava a falar em aramaico com o demônio, o suposto demônio, e a pessoa ficava meio perdida. E aí ele já desmascarava logo de cara. Até que ele recebeu umas fotos de um rapaz que vivia supostamente debaixo de possessão demoníaca. Ele viajou mais de 30 horas para chegar até aquele país, para ir lá pessoalmente, com a intenção de provar que aquele rapaz não estava possuído, ele devia ter alguma doença, alguma coisa assim. Acontece que quando ele chegou lá, ele se deparou com algo que ele nunca havia visto antes. Era completamente diferente de todos os casos que ele já havia assistido, presenciado. Esse rapaz tinha um olhar diferente, que não parecia ser um olhar humano. E assim que ele entrou, gente, presta atenção, era outro país que não falava português. Assim que ele entrou no lugar, que esse rapaz olhou para ele, o rapaz começou a falar em português com ele. O rapaz disse o seguinte para ele, desse jeito: parece que você não vai conseguir o seu objetivo. Aí ele pensou o seguinte: é uma pegadinha, botaram um cara brasileiro aí pra fingir que tem um demônio no corpo pra tentar me enganar. Aí ele começou a falar em aramaico com um suposto demônio. Até que a pessoa, né, o rapaz que estava supostamente possuído, começou a rir da cara dele. Mas era uma risada que não era uma risada humana. E o rapaz respondeu em aramaico para ele. Não só respondeu em aramaico, como falou em todos os idiomas que ele tinha conhecimento. Todos os idiomas mortos que ele estudava, o rapaz falou em todos aqueles idiomas. Mas a parte que deixou o pai dela realmente assim, tipo, foi o prego do caixão, que deixou ele se tremendo todo, foi quando o rapaz falou para ele de uma coisa que aconteceu com ele na infância e que jamais ele havia contado para ninguém. Ela conta que o pai dela se tremia todo igual vara verde, assim, até inclusive ele chegou a fazer xixi na calça de pavor. O detalhe é que aquele rapaz que estava possuído estava extremamente magro, esquelético, parecia um zumbi, mas ele tinha uma força equivalente à força de muitos homens naquele corpo esquelético. Antes de desmaiar, o pai dela arrumou força para perguntar: quem é você? E o demônio respondeu que eles eram uma legião, não eram um demônio só. E ainda debochou, perguntou assim: o que você vai fazer? Vai expulsar a gente daqui? O medo foi tão grande, que ele tentou correr para fora do local, só que o demônio, sem encostar na porta, fez a porta bater. Pá! E ele não conseguiu sair, foi aí que ele desmaiou de pavor. Ela conta que quando ele recuperou a consciência, que ele voltou para casa, ele pegou tudo que ele havia registrado durante todos aqueles anos e incinerou, queimou tudo. Contou a história do que havia acontecido, mas ele jamais contou isso pela segunda vez. Ele não gostava nem de ser perguntado assim para ele, não gostava nem de ser questionado a respeito do que havia acontecido ali. Ele contou para a família dele e ela era criança. Ela conta que, com o passar dos anos, o pai dela foi enlouquecendo, foi ficando maluco e ele morreu louco. Morreu completamente louco, internado e delirando. Gente, esse relato ele tem muitos detalhes. Eu queria poder contar ele inteiro, todo detalhado para vocês, só que vai ficar um vídeo muito longo. Então eu resumi aqui para vocês. Mas é isso, meus amores. O que vocês acham? Um beijo.